Oi, pessoal, voltei. É, Então, agora sim, vamos entrar na parte de virologia, tá? Espero que vocês já tenham assistido aí a aula de genética básica, tá? Se ainda está com dúvida, ainda não entendeu, pausa, vai lá, dá uma lida primeiro, tenta entender o básico ali do que eu falo quando eu falo de tradução, quando eu falo de transcrição, quando eu falo de replicação, tá? Só para que fique mais tranquila essa aula, para vocês acompanharem essa aula, tá? Bom, entrando então em virologia, né, o importante primeiro é destacar que quando a gente fala de vírus, a gente não vai falar que ele é um micro-organismo. Né? Apesar de a gente estar estudando ele aqui em microbiologia, a gente não vai afirmar que é um micro-organismo, até porque a gente não pode afirmar que ele é um ser vivo. Né? E não se pode afirmar que ele é um ser vivo porque ele não tem célula. Né? Então, como a teoria celular fala que todo o ser vivo vai ser composto por célula, achei sem querer, todo micro-organismo vai ser composto por células, o vírus não entra nesse critério, né? Não passa por esse critério. Então, assim, a gente vai chamar ele de agente infeccioso. Ele está ali na fronteira entre, né, o que é químico e o que é biológico. Porque o vírus, na realidade, ele é composto por DNA, RNA ou os dois, né, e uma cobertura ali, né, de uma camada proteica que o protege, né, que eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente. E pode ter mais uma coisinha ou outra ali, mas eu já mostro para vocês, tá? Então, por isso que fala, né, que ele não é organismo, ele não tem célula. E ele sozinho, no ambiente, ele não consegue fazer nada. Ele simplesmente está ali, é um composto químico, né? Mas a partir do momento que ele ocupa uma célula, né, uma célula do seu hospedeiro, ele consegue utilizar, né, as estruturas, o maquinário dessa célula, seja ela vegetal, seja ela animal, seja ela de bactéria, seja de fungo, para se multiplicar. Né? Então, por isso que a gente fala que eles são parasitas obrigatórios, né? Eles só vão ter alguma ação quando estiverem dentro das células. Né? É interessante também destacar, como vocês devem lembrar das nossas primeiras aulas, né, a gente comentou bastante sobre como inicialmente, né, nos primórdios, aí, antes de ter microbiologia, antes de ter microscópio, não se sabia, né, o que causava doenças. Aí veio o microscópio óptico, começou, né, foi possível provar que existiam esses micro-organismos e a partir do momento que foram vistos já não tinha como, o que é visto não pode ser desvisto, né? Então, a partir dali se sabia que existiam esses agentes causadores, né, esses seres, aí sim, seres vivos causadores de doenças que são as bactérias, né, os protozoários, enfim. Só que aí o que acontece? Com o vírus, a gente não consegue ver ele com microscópio óptico, né? Então demorou muito mais para que realmente se pudesse constatar que existia algo ali. Tanto que o nome vírus vem de veneno, porque se acreditava que o vírus eram venenos de bactérias que ficavam ali no corpo. Né? E hoje em dia, sim, é possível ver vírus, mas não com microscópio óptico. A gente precisa de um microscópio de varredura eletrônico, né, para realmente conseguir ver essa estrutura. Né? Bom, beleza. Dito isso, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre classificação de vírus. É muito difícil fazer classificação de vírus, né? A taxonomia dos vírus é complicada, mas eu trouxe uma classificação aqui que é baseada na composição da carga genética do vírus, né? Então a gente pode ter vírus de classe 1, que é uma fita simples de DNA, né? A gente pode ter classe 2, que é o DNA em fita simples positiva, classe 3, que é RNA em fita dupla, classe 4, que é o RNA em fita simples positiva, classe 5, desculpa, RNA de fita simples negativa, classe 6, RNA de fita simples positiva, com DNA intermediário no ciclo biológico do vírus, o retrovírus, e eu já vou falar para vocês sobre o retrovírus, né? E o classe 7, DNA de fita dupla com RNA intermediário, tá? Mas eu já vou mostrar isso para vocês um pouquinho mais para frente. Tá? Isso aqui é só uma das classificações possíveis. Né? Os vírus, eles têm uma alta especificidade,
né? Então, tanto para contaminar determinados tipos de seres, então tem vírus que só afeta um tipo de organismo, né? E, além disso, também tem vírus que só vão afetar um tipo de célula no nosso corpo. Por exemplo, vírus que dá algum problema na pele, ou vírus que dá algum problema respiratório, ou vírus que dá um problema digestivo, entende? Então o vírus ele tem essa especificidade. É claro que existem alguns vírus que podem ir mudando, né? Por exemplo, o vírus da raiva, ele começa atacando uma parte do nosso corpo e vai avançando, né, até chegar nos nervos, né, causando, enfim, a doença da raiva, né? Os vírus também, principalmente quando eles são compostos de RNA, eles são passíveis de muita mutação, né? Quando o vírus é composto por DNA, aí existe a molécula DNA polimerase, que é a enzima, né? Lembra? Ase enzima. Então existe a enzima DNA polimerase que atua nessa replicação. Ocorrem muitos menos erros, né, na replicação do DNA. Então, vírus de DNA sofrem menos mutação. Agora, quando o vírus é composto por RNA, né, mais erros ocorrem. E quando esses erros ocorrem, a gente tem uma mutação, né, como é o vírus da gripe, por exemplo. Por que a gente toma vacina para a gripe todo ano? Né? Toma-se todo ano porque esse vírus ele vai mudando, né, ele tem essa capacidade de mudar. E aí eu já falo do retrovírus, né? O retrovírus é um exemplo. Por que chama retrovírus? Bom, de novo, no nosso vídeo 1 lá, né, a gente tem o que? A gente tem a transcrição, né? A transcrição que é o quê? Que é um DNA que é utilizado como molde para a formação de RNA, certo? No retrovírus, a gente tem o caminho contrário. É um RNA que faz um DNA, né? E é só nesse retrovírus que isso acontece. E aí esse DNA que é formado, ele pode se incorporar ao DNA da célula hospedeira. E essa célula hospedeira, que está agora ali com esse DNA grudadinho nela, ela pode, enfim, continuar vivendo vida normal, vida que segue, vai se multiplica, vai se replica, né? E aí esse DNA com o vírus vai sendo multiplicado e vai, né, enfim, né, vai aí ocupando esse organismo, né? E assim o vírus vai se multiplicando. O que determina um vírus ser um retrovírus? Tem que ter essa enzima, aí, essa transcriptase reversa, que faz isso, que faz um RNA poder produzir um DNA. Lembrando, geralmente, o que acontece na transcrição, como eu falei no vídeo passado, é um DNA formando RNA. Esse RNA mensageiro vai lá e é utilizado para a produção de proteínas, certo? No vírus isso acontece? Não. Por quê? Porque o vírus ele nem sequer tem como produzir proteínas, porque ele não tem um maquinário. A não ser quando ele está dentro de uma célula, porque a partir do momento que ele está dentro de uma célula, ele vai usar, né, todo o aparato dessa célula para a produção de suas próprias proteínas, das proteínas que lhe convém. Tá? Bom, mas vamos avançando aqui. Como que é composto um vírus, né? Então a gente tem algumas possibilidades, né? Mas assim, básico, a gente vai ter um ácido nucleico, tá aqui, ó, de ver se vocês estão vendo o mouse, assim, um ácido nucleico, aqui, ó, que pode ser DNA, pode ser RNA ou pode ser ambos, tá? Vai estar coberto por um negócio que é chamado de capsídio, que é formado por capsômeros, é proteico, tá? É uma estrutura proteica que o protege. Essa junção de ácido nucleico mais capsídio pode ser chamada de nucleocapsídio, tá? Mas lembrem, não é um núcleo do tipo celular, tá? Não é uma célula. Vírus é acelular, vírus não tem célula, mas pode ser chamado de nucleocapsídio, tá? Outra possibilidade de vírus tem aqui o nucleocapsídeo, bonitinho, e ele também tem um envelope, é chamado de vírus envelopado. Enquanto esse é o vírus nu, a gente tem aqui o vírus envelopado. De novo, ácido nucleico, pode ser DNA, RNA ou ambos, o capsídio e aí esse envelope, tá vendo? Esse envelope aqui que pode, inclusive, ter origem na célula hospedeira, né? Eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho mais para frente. Às vezes o vírus, quando ele sai da célula que ele está contaminando, ele usa a própria membrana da célula para formar o seu envelope,
Tá? E aí a gente tem aqui as espículas, tá vendo? Esses pontinhos aqui, ó, que são utilizados para fixação. A fixação onde? Na célula que ele vai contaminar. Tá? Geralmente composto aí por proteínas e enzimas, tá? Então são vários aqui, essas espículas que podem, que fazem nessa fixação. Né? Algo interessante sobre essas espículas, né, vocês já devem ter ouvido falar, as variantes do vírus influenza, H1N1, H2N2, H3N2, H2N4, sabe? Esse nome se dá exatamente por causa dessas espículas. Aqui, ó. Essas espículas, elas vão ser compostas, né, por eglutinina, que é uma proteína, e neuraminidase. O que é dase? Enzima, né? Uma enzima. Então, hemoglobina chamada de H e a enzima chamada de N. Aí existem variações de quantos Hs e quantos Ns a gente tem aqui nessas espículas, né? Nessas espículas aqui. E aí isso é que causa essas variantes, né? A depender da quantidade de proteína ou de enzima que a gente tem aqui, a gente tem as variantes. E o que isso muda? Quando a gente muda as espículas, lembra para que as espículas atuam? Elas atuam na fixação, né? Então vai mudando essa fixação e vai se mudando então a capacidade de contaminação desse vírus, né? Por isso que quando a gente tem uma variante, tem que ter uma nova vacina para essa variante, né? Bom, com relação à estrutura, né, a gente tem algumas possibilidades, né? O vírus isocaédrico é um vírus que ele pode ter aí vários lados, é como se fosse um formato de diamante, né? Pode chegar a ter até 20 lados, né? Uma superfície de 20 lados, isso considerando o capsídeo, tá? E dentro o nosso RNA ou DNA. Né? A gente tem o vírus helicoidal, né? O vírus helicoidal, onde o RNA ou DNA vai estar no formato de hélice, e ao redor desse DNA e RNA, a gente vai ter o capsídeo seguindo essa mesma estrutura, de forma helicoidal. Né? Ou complexo, né? Complexo é uma estrutura muito mais complexa, isso daqui parece até uma aranha, né? Mas é isso, o capsídeo desse vírus é tudo isso que vocês estão vendo aqui, tá? E o DNA, o RNA está lá dentro. Né? Esse vírus aqui complexo é o bacteriófago. Se é bacteriófago, quem vocês acham que ele contamina? Bactérias. Né? Importante também falar, né, que envelope a gente só vai ter isocaédrico ou helicoidal. Complexo não vai ter envelope, né? Lógico, imagina toda essa estrutura, isso daqui, essas perninhas aqui são utilizadas para fixação do vírus na bactéria, né? Então, se eu tiver um envelope aqui, isso vai prejudicar essa fixação, tá? Então, a gente vai ter envelope em vírus isocaédricos e vírus helicoidais, tá? Bom, com relação à replicação de vírus, né? Então, os vírus, né, para se replicar, é isso. O vírus sozinho lá, ele não faz nada. Né? O vírus, quando está fora de uma célula, ele é praticamente uma substância, né? Ele é uma molécula. Né? A partir do momento que ele consegue contaminar uma célula, aí o bicho pega, aí muda tudo, porque aí ele consegue se multiplicar. Como? Usando a estrutura. O vírus é folgado, chega lá e começa a usar a estrutura da célula para se multiplicar, começa a utilizar a estrutura da célula em benefício próprio. Né? Eu peguei essa imagem da internet, e aí essa imagem da internet não trazia esse passo aqui, né? O desnudamento, ele fica peladinho dentro da célula. Né? Então essa aqui não, essa figura não trazia, então eu adicionei aqui, ó, por isso que tá esse xizinho aqui, porque antes aqui era 3, 4 e 5. Aí eu falei, não. A gente tem essa fase aqui, 4 e 5, é porque eu gostei do desenho, tá? Bom, então primeiro a gente tem como primeiro passo, né, a adsorção. O que é a adsorção? É quando o vírus vem e, com as espículas, né, ele vai se aderir aqui à superfície da célula que ele quer entrar, tá? Então ele vem aqui, se gruda, pá, né? E aí depois disso é que vai começar a acontecer todo o processo, tá? Lembrando que existe especificidade, né? Cada célula, né, cada vírus vai ter ali uma atração por uma célula diferente. Quando ele sente que é aquela célula que está perto dele, ele se gruda ali, ó, né, e vai começar esse processo. Depois a gente tem a entrada do vírus dentro da célula. Quando a gente fala de vírus, né, seja ele envelopado ou não envelopado, aqui eu não estou falando daquele vírus complexo, tá? Eu vou mostrar o complexo
um pouquinho mais para frente. Na verdade está aqui o comentário a respeito do vírus complexo. Mas esquece o vírus complexo. Vamos olhar aqui, ó, aqui com vários ladinhos, né? Ou o helicoidal, né? Então a gente tem duas possibilidades. Ou a gente vai ter esse vírus aqui, quando ele é envelopado, ó, ele vem aqui, gruda na membrana, tá vendo? Isso aqui é a célula, tá? Então ele gruda aqui na membrana, a membrana dele se funde à membrana da célula e aí ele entra, né? Ou a gente pode ter o processo também de endocitose. O que é isso? A célula abre uma invaginação, abre um buraquinho ali, uma boquinha e pega o vírus, né? Pega o vírus e manda para dentro, tá? Da célula. Assim ela entra, assim o vírus entra dentro da célula. No caso do bacteriófago, é um negócio bem interessante. Eu vou voltar aqui, ó. Isso daqui ele vai se aderir, né, à parede da célula, e aí isso daqui, ó, serve como um injetor. Ele pega, ele injeta dentro da célula o material genético, tá? Bom, então beleza. Então a gente tem essas possibilidades, né, de entrada na célula. A gente tem o desnudamento. O que é o desnudamento? É acaba com o capsídeo, libera esse DNA, deixa esse DNA livre aqui na célula para que o processo, DNA ou RNA, né, para que o processo possa acontecer. Como que isso acontece? Com enzimas celulares. As enzimas, quando a gente tem, se vocês estudaram essa parte celular, né, vocês vão lembrar que na endocitose a célula faz isso, ela pega compostos que estão fora da célula, coloca para dentro e faz a digestão, né, e faz a digestão como? Com os lisossomos, lembra? Os lisossomos são pacotinhos, né, os lisossomos englobam aqui esse vírus e destroem o capsídeo, fazem a digestão dessa camada proteica, né, que é o capsídeo, e deixa o DNA livre. O DNA, uma vez livre, ele vai passar por replicação. O que é a replicação? É a repetição dele mesmo, né? Formam-se mais, aqui a síntese viral compreende a formação das proteínas estruturais a partir do processo de transcrição e tradução. Então, primeiro a gente tem a replicação, se for DNA, né? Replicação, formam-se novos DNAs, né? Se não, já vai tendo a formação de novas proteínas, né? Então, formam-se aí as proteínas do vírus, formam-se aí o novo RNA ou DNA para o novo vírus e vai se formando, tem a montagem, né? Montam-se novos vírus vão sendo formados aqui, né? E aí a gente tem a liberação. A liberação pode ser dada tanto por, desse jeito que está aqui, ó, esse rompimento, tá vendo? Então, formou tanto vírus, que a célula explode de vírus, né? E solta todos esses vírus aí. E aí o que esse vírus faz depois de solto? Vai contaminar outra célula, e assim sucessivamente, né? Outra possibilidade é o brotamento. Como é que acontece o brotamento? O vírus lá prontinho vai se deslocando aqui, ó, para dentro, né, para perto da membrana do lado de dentro, e aí ele vai e brota. E aí quando ele brota, ó, arrasta um pedaço aqui, ó, da membrana da própria célula, tá vendo? E aí esse vírus é o quê? É um vírus envelopado, tá? Então essas duas possibilidades aí de liberação. Outro ponto, né, sobre o que apareceu aqui? É isso daqui, do envelope, né? Então, outro ponto que eu queria destacar é que quando a gente tem esse rompimento, essa destruição da célula aqui, a gente tem esse ciclo lítico de lise. O que é lise? Lise é quebra, né? Então, o ciclo lítico, ele inclui a quebra da célula. Rapidamente se forma ali o vírus prontinho e explode a célula e cada vírus novo aí vai contaminar uma outra célula, né? Mas a gente também pode ter o ciclo lisogênico. O lisogênico é quando não há esse rompimento. E na realidade, aqui é um exemplo. Aqui é um exemplo de bacteriófago, mas não é só em bactérias que isso acontece, né? Então, ó, vem aqui, ó, tá vendo? O bacteriófago injeta o DNA aqui. Aí esse DNA, no ciclo lítico, o que acontece? Esse DNA passa a comandar tudo na célula. Ele vai, ele chega e toma conta de tudo e fala, a partir de agora vocês não fazem mais produção vocês não replicam este DNA, vocês vão replicar o meu DNA. E aí formam muito DNA, formam as proteínas, formam os novos vírus, até que rompe, aí a gente tem o vírus faz o quê? Contamina outra célula, beleza? No ciclo lisogênico, o que acontece? O DNA do vírus se acopla ao DNA da célula hospedeira.
Se acoplando ao DNA da célula hospedeira, ele fica lá, belezinha, essa célula continua o seu ciclo, belezinha, ó, continua ali se multiplicando. E aí esse vírus ele fica presente dentro da célula, né? Aqui, ó, no ciclo lisogênico, o vírus não se reproduz imediatamente. Durante a divisão celular, o material genético do vírus e da célula se duplica e é dividido entre células filhas. Assim, a célula infectada passa a transmitir o vírus sempre que se dividir por mitose. Doenças causadas por vírus lisogênicos podem demorar a aparecer e tendem a ser incuráveis, como a AIDS, né, que é transmitida pelo HIV. Né? Lembrando que AIDS são sintomas, né, mas quem tem o vírus tem HIV, não necessariamente está com AIDS. Né? Ou a herpes também, a herpes, lembra? O negócio fica lá dormindinho e aí acontece uma coisa, o vírus se manifesta, né? Por quê? Porque a gente já tem, quem já tem herpes, né? Eu tenho, já fica, né? Fica guardadinho ali no DNA essa informação desse vírus, né? Para se manifestar em algum momento, né? Bom, eu vou pausar por aqui e aí eu faço um outro vídeo para não ficar muito longo esse vídeo aqui, beleza? Já voltei.